vencer a ansiedade. Por que esse tema assim está tão forte assim no meu coração? Porque de fato é o que nós estamos vivendo e experienciando, que é cada dia um desafio, cada manhã um outro desafio. Quando eu falo que eu estou no descanso, não significa dizer que a gente não está enfrentando problemas, que a gente não está enfrentando situações, né? A gente está enfrentando batalhas, mas eu tenho descansado no Senhor. Amém ou não amém? Eu tenho estado confiante que Deus está no controle. Agora, entrar no descanso, existe uma palavra bíblica que eu queria te mostrar. Hebreus 4:11, portanto, olha isso, esforcemo-nos para quê? Para entrar nesse descanso. Então, descansar no Senhor é algo que precisamos também nos esforçar. Aí você fala, mas como assim? Se eu me esforçar, eu não vou entrar no descanso? Mas, na verdade, a nossa carne, o nosso homem interior, deixa eu dar um dado para vocês aqui, para vocês pensar. 63% da população brasileira sofre de ansiedade. Quanto, gente? 63%. 53% da população brasileira sofre com depressão. Se a gente juntar uma coisa com a outra, Neide, está todo mundo doente. O brasileiro está doente, está ansioso. É o país com maior índice de pessoas com ansiedade. Se chama Brasil. Pensa o que é isso. As pessoas não conseguem descansar. As pessoas não. Agora, a gente precisa entender e diferenciar essas duas. Existem dois tipos de ansiedade. A primeira ansiedade, ela é patológica, é uma doença. Amém, gente? Então, ela é dessa que eu estou falando, 63% da população está doente. Ela é fruto de um distúrbio hormonal, de um trauma, de uma questão genética. E aí eu podia falar de uma série de coisas, e os sintomas dessa doença pode ser calafrio, suor nas mãos, falta de ar, parece que eu estou morrendo. A pessoa chega no hospital, né? Estou morrendo. E aí é nada, é só ansiedade, né? Tá lá. E aí tem vários sintomas que, segundo aí pesquisadores, hoje já passam de 100 sintomas que são provindos da ansiedade. Pensa o que é isso. Então, 100 sintomas que por trás disso está o quê? Ansiedade. Já pensou? Se a pessoa chega no médico, o médico tem que saber quais são os sintomas para ele saber se é outra coisa. A grande maioria, o médico fala, não, você precisa descansar. Ele está dizendo para a pessoa, você está ansioso, você precisa descansar. Na verdade, aquele sintoma é assim. Agora, tem várias técnicas que a gente pode usar para uma pessoa sentir alívio da ansiedade. Qual que é uma técnica muito usada e simples, que você pode praticar na sua casa? É a técnica do inspirar e do expirar. Inspirar, enche o pulmão. Agora, expirar lentamente pela boca. Pela onde? Pela boca. Então, e lentamente expira. Se você fizer isso, Leandra, por 1 minuto, você baixa o nível da sua ansiedade. Se você descansa e faz de novo, você vai diminuindo. Não precisa nem de remédio, você fica bem. Para calafrio, para palpitação, para o pensamento que vai morrer, para tudo isso. Simplesmente porque você corrigiu a sua forma de respirar. Tem gente que a pessoa está ansiosa, eles falam com ele assim, respira. Não, aí você mata o ansioso. Se ele ficar assim, aí que vai morrer mesmo, vai faltar oxigênio no cérebro. Tem que ser ao contrário. Respira, inspira, solta lentamente pela boca. Vai aliviar. Aqui eu estou falando de algo que pode trazer alívio para a ansiedade como uma doença. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem outras técnicas, a do DCD, a do Acalb, enfim, não vou falar disso não. Mas vamos lá. Agora, você praticando essas coisas, você vai ter alívio.
da sua ansiedade, da doença, mas nunca vai conseguir experienciar o que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4. Vamos lá? Filipenses capítulo 4, versos 6 em diante, se não me engano. Filipenses capítulo 4. Gente, a ministração, são 5 folhas que eu escrevi ontem. Então, eu não vou ler nada, eu vou pôr aqui. E aí, eu termino rapidinho aqui, tá bom? Vocês estão cansados? Já não, né? Só estou começando, dá um aleluia aí. Aleluia. Não, vou ser breve, prometo. Não, ou essa mensagem te inspira? Estou falando de um assunto atual ou não? Ou não tem ninguém ansioso aqui? Ou não tem ninguém ansioso aí em casa? Misericórdia. Ontem eu preguei lá em Birité e depois os irmãos me procuraram no final do culto, inúmeros irmãos me procuraram. Pastor, essa mensagem é para mim. Eu sabia, 63%. Está assim, não é verdade? Então, olha lá, Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, o que faz? Pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede, que é maior, que se sobrepõe, que está acima de, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Qualquer processo terapêutico que você fizer, nenhum deles vai te dar esse resultado aqui. A paz de Deus que excede a todo entendimento. Nenhum processo terapêutico. Por quê? O processo terapêutico, ele é de fora para dentro. O que Deus faz com você é de dentro para fora. Então, no processo terapêutico, você vai receber assim, você vai ficar melhor, você vai ficar mais aliviado, é bom, né? Você tem que ir no terapeuta, não vai no terapeuta, não é só a gente doido, não, você vai para não ficar. Amém ou não amém? Tem gente que pensa assim, não vou lá no psicólogo, não vou lá no psicanalista, não, porque isso é coisa de doido. Não, a gente vai para não ficar doido. Tá certo? É outra coisa. Agora, você vai para quê? Para trazer alívio, porque tem hora que a gente não está dando conta mais de tanta pressão. Sim ou não, gente? Vocês já ouviram um irmão aqui da igreja que falou comigo, apóstolo, eu ouvi o senhor falando de vez em quando aí de terapia e tal, eu achava que isso não era importante, eu estou frequentando um psicólogo, minha vida mudou demais, eu falei, aleluia, está evoluindo, porque as pessoas acham que ir para psicólogo é para gente doido, isso é preconceito, tá certo? Fazer terapia só vai ajudar você, inclusive com as suas ansiedades, mas tudo bem, só que o resultado da terapia, do processo terapêutico, nunca vai ser essa paz aqui, que excede a todo entendimento, porque essa aqui só o Senhor pode dar. Amém? Agora, Paulo está dizendo para nós, Paulo nos dá uma fórmula de como não estar ansioso. Quem quer aprender? Essa forma aqui é poderosa, hein, diaconisa? Paulo nos dá uma fórmula de como, pelo menos, você lutar contra a ansiedade. A primeira coisa que ele fala é o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, faz o quê? Apresente seus pedidos a Deus. Com o quê? Com oração. Diga, oração. Oração é a primeira coisa. Aí você fala assim, posso, isso aí não, pelo amor de Deus, eu não vim aqui para ouvir isso, eu já ouvi que oração resolve problema, tá, tudo bem. Só que a oração, vamos pensar um pouquinho em oração. O que é oração? Oração é a ação, orar, ação. A ação de falar com Deus. Amém, gente? O que é oração? Separa a palavra, orar e ação. Então, oração é a ação de falar com Deus. Isso você faz. Mas por que eu oro e continuo ansioso? Porque eu oro da forma errada, ou na condição errada. Vamos lá, vamos aprender isso? Por que muitas pessoas, eu conheço várias pessoas que têm uma vida de oração e são ansiosas, estão doentes mentalmente. Por quê? Porque oram na condição errada. Toda vez que Jesus vai falar de oração, ele nos dá um princípio. Vamos ver isso aqui, o que Jesus fala? Mateus 6. Toda vez que Jesus vai nos falar de oração, ele nos dá o quê?
princípio. Vocês me permitem falar um pouco mais disso semana que vem? Para a gente não ser para não ser muito longo hoje, vocês me permitem? Amém? Então tá. Então eu vou falar só da oração hoje, pode ser? Por causa do horário. Vou falar só da oração. E aí na semana que vem a gente fala da súplica. E na outra semana a gente fala do ação de graça. Olha, 3 semanas falando disso. Vai ser um alívio para a nossa alma. Amém? Então vamos só na oração hoje aqui. Até para mim poder compartilhar disso mais profundamente com você. Olha o que Jesus vai dizer para nós quando ele fala de oração. Na verdade, Jesus falou algumas vezes de oração. E todas as vezes que Jesus falou de oração, ele deixou esse princípio explícito. Qual que é o princípio? Mateus 6,6. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai. Então qual que é o princípio que Jesus coloca? Tem gente que valoriza fechar a porta do quarto. Tem gente que valoriza muito ir para um lugar seguro, um lugar isolado. Mas chega lá, ele se coloca na condição errada. Qual que é a condição? Ele se coloca na condição de um religioso, ou de alguém que foi convidado a orar, ou de alguém que recebeu uma proposta de oração. Irmãos, vamos orar 21 dias. A pessoa aceita a proposta e vai orar 21 dias. Ele vai lá para o quarto, ele ora. Mas como ele se posiciona na oração é que vai determinar se ele vai receber ou não. O que Jesus está ensinando para mim e para você aqui? Quando você for orar, você tem que ir na condição de quem? De crente? De religioso? Você tem que ir na condição de quê? Na condição de filho. Aleluia. Você tem que ir na condição de filho. Porque isso muda tudo, ou não? O que vocês acham? Muda ou não muda? Isso muda tudo. O casal que está ali, é casal? Aleluia. Isso muda tudo. Se eu vou para a oração na condição de filho, aí você começa a pensar algumas coisas que o próprio Jesus vai nos ensinar, não é? Se você quiser avançar um pouquinho mais, Mateus no capítulo 7, ele vai dizer assim, 7:11, vai dizer assim: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, quanto mais quem? O Pai de vocês, passa filha, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Então o Pai dá para quem? Para os filhos. Então quando eu oro na concepção, ou convicto de que eu sou o filho, eu oro na certeza de que vou receber. E qual que é a condição para receber? É orar certo que vai receber. Está vendo agora? Se você ora apenas como religioso, é mais uma oração. Se eu chamo você aqui, irmão, vamos ficar em pé, vamos orar. Aí você ora. E no final da oração eu pergunto para você: e aí, o que você orou? Ah, apóstolo, foi uma benção a oração, mas eu não sei que eu orei. Eu não tenho a prática de orar períodos muito longo. Eu não tenho a prática de orar períodos muito longos. A não ser quando eu oro em línguas, aí eu oro, aí eu fico tempo. Tem dia que eu faço viagem, vou daqui em Esmeralda orando em línguas. Só tem anjo dentro do carro. Acho que os demônios ficam perturbados. Porque eles ficam assim: o que esse cara está orando? E eu falo assim: vocês não vão saber não. Porque quem ora no Espírito com o Senhor fala, amém? E no Espírito é edificado. Então eu sou assim: quando eu quero orar algo que eu não quero que o diabo saiba, eu oro no Espírito falando em línguas. Percebeu o que eu disse? Ó, pegou aí a chave? Eu oro no Espírito, porque ele não pode ler o que está aqui dentro, e falo em línguas. Falar em línguas é o único dom que está disponível para você, que você não precisa de algo sobrenatural. Deus já te deu, ou não? Quando eu falo com você aqui agora, ora em línguas, quem ora em línguas aí, a palavra já vem no coração, vem ou não vem? Já acontece automaticamente. Isso Deus te deu como ferramenta. Se você ver lá em Efésios capítulo 6, lá vai dizer para a gente orar
em todo tempo no Espírito. O que é orar em todo tempo no Espírito? É orar em línguas. Aleluia. Mas vamos voltar aqui. Já estou indo para outra coisa. Mas porque eu empolgo, é importante, né? Mas volta aqui. Então, como vencer a ansiedade? Você precisa orar na condição de filho. Diga, eu sou filho. Diga assim, ousadamente, diga, eu sou filho amado. Aleluia, eu sou filho amado. Esses dias eu tenho orado assim, eu sou filho amado, eu sou filho perdoado, eu sou filho justificado, eu sou justiça de Deus na terra, então não tem nada que impeça Deus agir na minha vida. Então as coisas vão acontecer, porque não há impedimento. Quando eu entendo que eu sou filho, não há impedimento. Minha fé é gerada, minha fé é fortalecida. Eu oro na certeza que já tenho. E Jesus vai dizer, quando você orar, ore na convicção de que você já tem. E a única forma de você orar na convicção de que você já tem, é quando você ora como filho. Porque se você ora na sua condição normal, você já fala assim, eu não mereço. Vamos lá, é ou não é? Eu sou vacilão, é ou não é assim? Eu não vigiei hoje, é ou não é? Se você olha para você, você já vai orar na incerteza. Eu não sei se Deus vai fazer porque eu não mereço. Mas quando você olha para Jesus e se vê em Jesus, filho amado, perdoado, justificado, você chega diante de Deus, mesmo que em secreto, o Pai que te vê em secreto, Ele está disposto a te abençoar. Agora, por que isso tem a ver com ansiedade? Muita coisa. Tem muita coisa a ver com ansiedade. Porque a pior coisa que tem é você ficar orando e ficar pensando que não vai acontecer. A ansiedade acontece aí. Você está orando para Deus abrir uma porta. Mas você não está acreditando muito não, porque você não está na condição de filho orando. Aí você fica, meu Deus, mas será que vai vir? Oh meu Deus, será que a porta vai abrir? Oh meu Deus, será que vai acontecer? Ah, mas será que Deus vai... o que vai acontecer? Não! Quando você ora na condição de filho, eu sei que vai acontecer. É só uma questão de tempo, porque há um propósito, né? Eclesiastes 3 diz que há um propósito para todo tempo. Então, tem algo que Deus está fazendo hoje, tem algo que Deus vai fazer amanhã, tem algo que Deus vai fazer depois. Mas se existe uma coisa que Deus não nega o bem para seus filhos. Então a gente tem que chegar diante dele com a convicção de que você é filho. Olha o que Jesus vai dizer aqui ainda sobre isso, para me terminar com você hoje. Está vendo como é que tem matéria demais aqui para a gente estudar? Mateus 6, versos 7, 8 e 9. Olha aqui, Mateus 6, versos 7, 8 e 9. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Eita! Como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Olha que coisa interessante. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Então por que eu tenho que pedir? Porque Ele quer que você se apresente diante dEle como filho. Amém ou não amém? É gostoso o filho te pedir uma coisa e você poder fazer. Agora imagina o filho ficar pensando, meu pai podia fazer isso por mim, meu pai podia fazer isso para mim. Não, fale com seu pai, né? Diga, declare. Olha lá, aí ele vai falar sobre oração e vai dizer assim, vocês orem assim. Como que ele fala? Deus soberano, eu entro na sua presença. Tem as orações religiosas, né? Eu entro na sua presença. Mas você estava fora? Hein? Ele está em mim, eu estou nele. Amém? Então não tem esse negócio de eu entro na sua presença. Quem faz esse tipo de oração é porque fica fora o tempo todo, só entra na hora da oração. Ou no culto, ou na célula. Aí a pessoa vai orar, Senhor, eu entro na sua presença, porque você estava fora. Não é? Então é coisa que a gente precisa analisar. Ele diz, quando vocês forem orarem, não sejam religiosos. Não seja como aqueles que ficam pedindo sem crer. É isso. Explico e termino.
Se você ora hoje, ora amanhã, ora depois, sem ter na sua mente a crença correta, isto é, se você não tem a convicção de que você é filho, as suas orações serão vãs repetições. E é isso que Jesus está falando. Eu não quero isso. Deus não quer isso. Deus não quer que você fique orando e pedindo a mesma coisa se você não crê. Eu tenho praticado isso comigo, gente. Estou pregando aqui coisas que eu tenho praticado comigo, que eu era muito ansioso. Eu estou no 63%. Né? Eu luto contra isso todo dia. Mas eu tenho praticado isso comigo. Por que eu vou orar sobre algo que eu não creio? É vã repetição. Então a primeira coisa eu preciso crer, depois orar. Amém ou não amém? E o que eu preciso crer em primeiro lugar? Que eu fui feito filho. E que meu Pai que está no céu não vai me negar nada. Aquilo que for bom para mim, a palavra diz, se vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Então se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, o nosso Pai, Ele sabe e quer nos dar. Mas eu preciso orar como filho. Aí quando eu oro como filho, eu já vou convicto, Deus quer me dar, Deus quer fazer. Amém, gente? O meu Pai quer fazer, então eu vou orar convicto, aleluia. O meu Pai, nosso Pai quer nos dar esse terreno aqui do lado. Então eu passo ali, ponho a mão e falo, é nosso. Vai ser a nossa escola, vai ser o nosso prédio. Amém ou não amém? A gente vai alinhando a nossa oração ao coração de Deus. Apóstolo, mas se amanhã alguém compra e faz outra construção aí, Deus nos dá o de cá, aí nos dá a esquina toda ali, fecha tudo. Os planos deles não serão frustrados. Ele quer fazer coisas. O que a gente precisa é simplesmente crer. Isso ajuda na ansiedade? O que vocês acham? Demais. Porque o que é ansiedade? É medo. Qual que é a base da ansiedade, gente? Tanto patológica quanto pecado, porque a ansiedade espiritual, ela é religiosa, ela tem base na incredulidade. Será que Deus vai fazer? Isso é a ansiedade do crente. Será que vai fazer? Engraçado que Paulo vai escrever assim, vai dizer assim, lancem sobre Deus a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Desde a sua concepção, quem está cuidando de você? Deus. Aí você está preocupado com amanhã. Meu Deus, você não deu conta de trazer ele até aqui, foi Deus que te trouxe. Aí você está preocupado com amanhã, o amanhã a Deus pertence. E pronto, e vamos descansar nele. Amém, gente? Como que isso ajuda na ansiedade? Convicção de que Deus está cuidando de mim. Cuidou ontem, cuidou hoje, vai cuidar amanhã. Trouxe provisão ontem, trouxe provisão hoje, trouxe provisão amanhã. Você já estava falando com a Cláudia, né? Tantas situações que nós já passamos financeiramente como igreja, né? Durante esses 20 anos, e todo o tempo passamos por situações diversas? Sim. Mas tivemos a provisão? Sim. Então por que temer? Eu preciso crer, e crer que Deus quer fazer, e que vai fazer infinitamente mais. Eu tomei posse já. Pastor Zé Mar veio aquele dia e profetizou o ar-condicionado, então vai ser o ar-condicionado. Esses dias alguém perguntou assim, apóstolo, quanto vai custar o ar-condicionado? Eu falei, não sei ainda, mas vou orçar, porque nós vamos começar a orar em cima de valores. Senhor, eu preciso de, vocês podem pensar aí nos 20 mil, eu preciso de uns 20 mil para o ar-condicionado. E 2 mil de conta de luz por mês. Não é verdade? Agora, o Deus que dá o ar-condicionado não vai dar o dinheiro da conta? É óbvio que vai. É assim que a gente precisa crer. Percebe o que eu estou tentando falar com vocês? Para você sair da ansiedade. A pessoa, eu não vou comprar um carro não, porque eu não vou dar conta da gasolina. O seu Deus pode te dar um carro e não vai te dar o combustível. Que ansiedade é essa? Não é verdade? O seu Deus te deu corpo, te deu pele,
Preguei isso aqui domingo. Você troca isso várias vezes no mês. Sua pele, você está coberto com algo maravilhoso que é a sua pele. Você está preocupado com vestimenta? Percebe que a nossa ansiedade, ela é inútil. Vamos continuar semana que vem? Pode ser? Para a gente não ser cansativo. Então hoje nós só conseguimos, Tim, falar de que é a oração. Então comece a orar diferente a partir de agora. Eu queria que você levantasse para a gente fazer uma oração agora. Você que tem em casa aí, levante, reúne sua família. Mas vamos orar como, gente? Orar como filhos. É totalmente diferente. Você não vai orar, Senhor, se for da tua vontade, se for do teu agrado, misericórdia. O filho não chega no pai assim. O filho chega no pai assim: ô pai, eu preciso, eu quero. Só dá um jeito aí para mim, meu chinelo arrebentou. Não é assim o pai? O filho chega assim no pai: pai, estou precisando de uma calça. Ô pai, estou precisando de um tênis. Ô pai, estou precisando disso. Não posso continuar falando não, senão eu falo mais meia hora. Jesus falou assim, olha que coisa poderosa. Jesus falou assim, sabe por que vocês não têm? Porque vocês não pedem. A gente lê essas coisas e fala assim, como assim? Não, porque não é pedir de qualquer maneira, é pedir como filho. Quando Natália ou Davi chega para mim e fala, pai, eu estou precisando disso, na hora você não pode dar, mas você já começa a pensar uma forma de trazer aquela provisão. É assim ou não é? Os pais estão aqui, é assim ou não é? Você já começa a pensar, ô pai, Natália é esperta, como é que estão as coisas, pai? Aí, ô Natália, está mais ou menos, filha, Deus está abençoando. Então, pai, é assim, que eu olhei aqui na internet e eu achei essa calça, achei não sei o que, ela vai me apresentando, né, a proposta. E eu estou lendo o coraçãozinho dela, porque ela tem o quê? Vamos, gente, ela tem o quê? Um pai. Ela vai falar com o pai. Então, pai, eu estou querendo aquela calça, que tem um rasgado assim no joelho. O povo está querendo, ali ó, o povo está querendo simular que ora muito. Estou brincando, né? Rasgado de joelho, o povo fala, isso é de oração mesmo. É mesmo. É verdade. Então pensa comigo. Então ela fala como um pai. Ela fala com um pai. E ela sabe, se o meu pai puder, ele vai me dar. É assim ou não, Natália? É assim, ela é, ué. Se meu pai puder, ele vai me dar. Então é assim que nós precisamos orar. Jesus fala, vocês não têm porque vocês não pedem. Aí a gente fala assim, mas eu peço. Não, é como pede. Se você pede apenas por pedir, como é que você vai receber? É vã repetição. Mas se você pede crendo, eu tenho um pai. Quem aqui tem um pai? Aleluia. Nós temos um pai. Eu tenho um pai. Que por mais que meu pai terreno tentou ser o melhor pai para mim, ele não conseguiu. Ele se esforçou. Ele foi um bom pai, mas nunca comparado ao pai que nós temos no céu. Nós temos um pai. Qual que é a sua necessidade, casal? Fala com Deus. Qual que é a sua necessidade, famílias? Pessoas que estão aí nos acompanhando. Queridas pessoas, igual um coach aí fala. Queridas pessoas, né? Qual que é a sua necessidade? Fala como filho, pai, eu tenho essa necessidade. Pai, eu tenho essa necessidade. Pai, eu tenho essa necessidade. Essa semana passada eu me peguei orando, Senhor, e eu peguei orando, fazendo umas orações assim estranhas. E eu falando, Senhor, eu preciso de 20 mil para fazer isso na igreja. Eu preciso de 300 mil para comprar aquele lote. Eu falei, uai, como é que eu estou orando assim? Ô Senhor, eu preciso de tantos mil para mim mexer no meu apartamento. Ô Senhor, eu preciso disso, porque o Senhor tem, o Senhor é dono do ouro e da prata. Então você começa a orar sabendo que Deus tem para dar e quer te dar. Então vai vir. Amém, Leandro? Vai vir. Vai chegar. E nós vamos dar glória a Deus. Que tal a gente orar assim agora? Orar como você nunca orou. De repente você orou até hoje religiosamente.
Você ora porque o pastor fala para orar. Você ora porque agora eu estou chamando você para orar. Mas não é essa oração que eu estou te chamando para fazer agora. Agora eu estou te chamando para você fazer oração como filho. E como que você ora como filho? Pode ser que eu não vou ter agora, mas eu terei. Pode ser que não vai ser hoje, mas vai chegar. Porque eu tenho um pai, aleluia, que quer me abençoar. Eu tenho um pai que quer me abençoar. Então vamos orar? Vamos orar assim? Aleluia. Você pode começar orando aqui na igreja, aqui no prédio, você aí na sua casa. Nós temos um pai que quer nos abençoar.